É a primeira mensagem que eu estou ministrando dia de domingo, neste ano. Eu ministrei na última semana do ano passado. O primeiro domingo foi ministrado pelo irmão Marquinhos, e este é o segundo domingo. E eu tinha já no coração algo... Na verdade, eu tenho algumas mensagens já no meu coração para ministrar aos irmãos. Eu não sabia por qual começar. Isso porque eu entendo que o pregador da palavra de Deus não é aquele que simplesmente quer pregar ou que faz algum esboço para pregar, mas que, sobretudo, é aquele que, tendo sido chamado para ser um porta-voz do Senhor para o seu tempo, ele está em contínua comunhão com Deus, sensível ao coração de Deus, com vistas a compreender o que o Senhor quer nos falar no atual momento. Ou seja, eu sempre procuro trazer algo para os irmãos que o Senhor coloca no meu coração. Poderíamos abrir qualquer lugar das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, mesmo sem nenhum preparo anterior, e pelo costume, pelo conhecimento, simplesmente sair dissecando o texto, né? Mas eu não entendo que assim acontece ou funciona o ministério profético, o ministério da palavra. Eu entendo que o Senhor, Ele está conduzindo a sua igreja. Assim como Ele guiou o povo de Israel por todo o deserto, por meio da coluna de fogo e da nuvem durante o dia, eu acredito que o Senhor hoje, a nossa coluna de fogo, e a nuvem que hoje nos traz refrigério, Ele está a nos conduzir a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano. O Senhor está conduzindo o seu povo. Agora, é preciso que nós, em contrapartida, nós enquanto igreja, estejamos, portanto, atentos a esse conduzir do Senhor, a esse guiar do Senhor. Porque muito facilmente nós caímos na rotina de meras reuniões em que nos parece que tudo já está cronometrado, tudo já está tão batido que nós já não damos mais a devida atenção, não é? Seria mais ou menos assim: não é verdade que todos os dias você se alimenta? Você almoça e janta, pelo menos, eu imagino que todos nós aqui almoçamos e jantamos, e a despeito de o alimento que nós recebemos diariamente ser também o alimento cotidiano, não é? Arroz, feijão, sempre tem arroz e feijão, não é? Ainda que seja um pouquinho que eles fazem dieta, mas tem que ter um pouquinho de arroz, né? Mas aí tem uma salada, tem um ovo frito, tem um bife, tem uma carne cozida, tem uma abobrinha batidinha. Vocês gostam de abobrinha batidinha? Né? Tem alguma coisa nesse sentido. E todo dia nós desfrutamos como se fosse a primeira e a única vez que estivéssemos comendo aquele alimento. Porque ele tem não somente os elementos necessários para a nossa subsistência, para a nossa saúde, como também ele traz sempre o seu sabor atual, aquele prazer de comer, aquele prazer de nos alimentar. Assim também nós devemos nos comportar em relação à ministração da palavra. Se por um lado Deus está a nos guiar diariamente, Ele está conduzindo o seu povo, como está em Hebreus, conduzindo muitos filhos à glória, por meio do ministério da palavra, é preciso que nós, em contrapartida, estejamos atentos ao falar de Deus. Cada ministração, você abrir bem os ouvidos, abrir bem o coração, e como quem pergunta, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer nos falar? Qual é a tua condução? Qual é o teu ensinamento? Qual é a tua consolação? Qual é a tua correção?
Então, que nós tenhamos essa disposição e essa atitude de ouvirmos a palavra de Deus como aqueles que, de fato, não somente necessitam, mas como aqueles que procuram encontrar na palavra o seu alimento diário e também a condução da sua vida espiritual. Amém? Dito isso, acredito que todos agora estão bastante atentos. A mensagem dessa noite traz um tema bastante sugestivo, talvez soe como um certo jargão, não é? Um tanto lugar comum, mas é uma necessidade urgente. Diz assim o nosso tema: nosso maior desafio. Geralmente, essas expressões, né? Elas surgem muito geralmente nessa época do ano. Final de ano, início de novo ano. Aí vem esses jargões, né? Qual é a sua meta? Qual é o nosso maior desafio? Mas não tome por esse lado do jargão, não. Na verdade, eu não preparei essa mensagem e esse tema em função ou em virtude do tempo que estamos vivendo de início de ano. Eu estou trazendo como uma necessidade ministerial. E, portanto, essas palavras que agora nós diremos, elas, embora sejam palavras dirigidas a todos os cristãos que desejam ter uma vida cristã saudável e, consequentemente, ser um vencedor, mas elas são dirigidas com o maior cuidado e foram preparadas para todos os membros do ministério apostólico de Volta à Palavra. Aqueles que não são do De Volta à Palavra poderão também ser edificados, poderão também comer essa palavra e se alimentar. Mas essa palavra é como uma conversa que eu trago entre nós. Eu, pastor Alexandre Rodrigues, e vocês, membros deste ministério do qual todos nós fazemos parte, né? Portanto, eu quero começar trazendo esse tema aos irmãos, como que pedindo para cada um refletir um pouco. Nós, enquanto ministério, nós, enquanto igreja, qual é o nosso maior desafio? Mas não pergunto o maior desafio da igreja do Senhor na terra, ainda que seja a mesma coisa. O que se aplica a uma igreja local se aplica a qualquer outra, né? De qualquer tempo, de qualquer lugar, desde que seja a verdade. Mas eu digo assim, vamos pensar em nós. O De Volta à Palavra faz esse ano de 2022, fará 23 anos. Estamos dentro da casa dos 23 anos. Começamos no mês de dezembro de 1999, as primeiras reuniões do De Volta à Palavra. Já foram, portanto, 22 anos. São 22 anos idos, completos. Os irmãos podem me corrigir se eu estiver equivocado. E estamos na casa do 23º ano. Ou seja, é um tempo já bem suficiente. Já passamos por várias fases. E chegamos agora na atual conjuntura, na atual circunstância, no atual momento de percepção da palavra, de compreensão. Passamos por altos e baixos, por muitas mudanças, por muitas dificuldades. Mas qual é o nosso maior desafio? Quero que vocês pensem comigo, porque nós vamos tocar aqui em aspectos nevrálgicos da nossa experiência e da nossa necessidade espiritual. Então, para nós podermos compreender com exatidão qual é o maior desafio que o De Volta à Palavra hoje tem frente ao que nós estamos vivendo, eu preciso com os irmãos, eu quero começar com o texto de Mateus 16, 18, foi lido aqui na abertura dessa reunião. Vou apenas lembrar o texto, os irmãos todos já sabem de cor. São as célebres e memoráveis palavras de Jesus, quando ele disse: também eu te digo que tu és Pedro, Jesus dizendo a Pedro, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, a rocha da revelação que Pedro acabara de receber, a pedra essa rocha que Jesus se refere, é a revelação que Pedro tivera acerca de que Cristo era o Filho do Deus vivo. Jesus diz: sobre esta rocha, sobre esta revelação, eu edificarei
a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, a primeira impressão que eu tenho diante desse texto, e a primeira manifestação do meu coração é de alegria, né? É gritar um glória a Deus bem alto, bem profundo, bem forte, porque Jesus diz assim: olha, eu edificarei a minha igreja. É uma assertiva, é uma garantia. Ele é o edificador, a igreja é dele, o projeto é dele. E ele diz: olha, eu vou edificar a igreja, no caso a minha igreja. E ele diz: e o inferno não poderá prevalecer contra a minha igreja. E a despeito do significado dessas últimas palavras, o inferno não prevalecerá, ou as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a despeito do sentido que você dê a essas palavras, todos vão concordar comigo que essas palavras do Senhor são palavras de glória, de certeza, de garantia, que produzem em nós uma certa alegria e até uma certa exaltação, né? Imagina só, irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem uma igreja. Olha que palavra forte. Vocês não sentiram o impacto aí, não? Jesus tem a igreja dele. Não sentiram nada? Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, que se fez homem, ele tem a sua igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Agora, essa igreja do Senhor, sinta o impacto, passa por uma longa história de muitos conflitos, de muita dificuldade, de muita tribulação, mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Que se levantem os demônios, que se levante a morte, que se levante todo o império das trevas, principados, potestades, dominadores. O fato é que Jesus, o Senhor dos céus e da terra, o que esteve morto e tornou a viver, o primeiro e o último, aquele em quem tudo existe, em quem tudo subsiste, ele tem a garantia, ele é o Todo-Poderoso. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Ora, todo crente genuinamente cristão se regozija com essas palavras. Então, a primeira impressão que esse texto me traz, e eu acredito que também a vocês, é essa exultação diante da certeza. Qualquer coisa que acontece, você fala: não, calma, o Senhor está no controle. A igreja é dele. O Senhor vai edificar. Ele disse que iria edificar. E ele vai edificar. E ele disse que nem que todo o inferno se levantasse contra tal edificação, ainda assim ele haveria de levar a cabo a edificação da igreja. Então vocês podem descansar no Senhor. Não é o primeiro sentido que nós temos nesse texto? Ele não traduz essa segurança, essa certeza? Entretanto, agora, por outro lado, nós perguntamos diante desse texto: e nós, enquanto igreja, qual é a nossa parte? Qual é a nossa participação em todo esse processo de edificação da igreja do Senhor? Essa é a questão que eu trago aos irmãos. Ou seja, um dia você ouviu o Evangelho, eu ouvi o Evangelho, o Senhor nos reuniu como igreja, perfeito? Começamos, portanto, uma história, começamos uma trajetória. E aqui eu posso olhar para vários irmãos, e aqui tem irmãos que me conhecem desde sempre neste ministério, tem irmãos que me conheceram 6 meses depois do início do ministério, 1 ano depois, 5 anos, 10 anos, tem irmãos que me conheceram agora recentemente, mas pensem comigo neste momento, diante da verdade, da realidade espiritual,
de que o Senhor vai edificar a sua igreja. E nós, como igreja, qual é a nossa participação? Nós participamos do processo? É uma pergunta. Nós podemos fazer alguma coisa? Porque Jesus disse que Ele vai edificar. Pronto. Devemos nós ficar agora passivos e aguardando? Não, Jesus vai edificar. Glória a Deus, Ele vai edificar. Né? Mais ou menos a canção que cantamos por último agora, né? Salvo pelo sangue, o sangue fez tudo. O sangue já fez. Tá, mas e agora? E nós? Em que nós participamos? Em que medida nós participamos? Como compreender que a obra de Cristo também nos envolve e nós também somos envolvidos nessa obra de Cristo? Em que medida? Qual é o nosso grande desafio, no caso do De Volta à Palavra, no nosso atual momento? Para os irmãos entenderem o que nós queremos passar por nosso maior desafio, eu preciso que os irmãos compreendam, e aqui eu vou tomar, pelo menos em parte, a estrutura do Novo Testamento, os irmãos pensarem comigo como que funciona a experiência de uma igreja. Vamos tomar os evangelhos, os 4 evangelhos, e os Atos dos Apóstolos, essas 2 porções do Novo Testamento. O que você encontra nessa sequência? Primeiro os 4 evangelhos, depois Atos dos Apóstolos, e não o contrário. O que nós temos nos 4 evangelhos? Ora, nós temos ali o próprio Cristo encarnado, que trouxe para junto de si os seus apóstolos, seus discípulos, e que passou agora com eles 3 anos e meio falando acerca do Pai, falando acerca do reino de Deus. 3 anos e meio conversando, de diversas maneiras, diversas formas. Lógico que ele fez muito mais do que isso. Ele curou, ele anunciou, ele orou, ele expulsou demônios, mas no trato para com seus discípulos, ele estava como que preparando os seus discípulos. Diz a Escritura que depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus ainda passou 40 dias com os seus apóstolos, falando-lhes acerca do reino de Deus, como que preparando o entendimento dos discípulos. Ou seja, o entendimento da verdade nessa proposta precede a própria prática da verdade. Aí quando você entra para Atos dos Apóstolos, você vê agora uma igreja efetiva, que agora vai viver, vai experimentar agora tudo aquilo que eles ouviram e que eles aprenderam. É como que nós víssemos nos evangelhos o fundamento e víssemos em Atos a construção de um edifício. Vocês podem me entender? Nesse sentido, colocando de outra maneira, nós teríamos nos 4 evangelhos a ortodoxia, o reto ensino, a verdade ensinada, falada, proclamada, e em Atos dos Apóstolos, a ortopraxia, a prática daquilo que foi ensinado. Ou teríamos a verdade anunciada e a verdade experienciada, ou experimentada. Ou, nos termos que eu quero que os irmãos entendam agora, temos o ministério e temos a igreja. Qual a relação do ensino, da ortodoxia para com o ministério, e agora do lado de cá, da prática da palavra, da ortopraxia e igreja? Nós geralmente usamos nome igreja e usamos ministério. Vocês já observaram que não existe uma chamada igreja de volta à palavra? Quem já observou que essa igreja não existe? Uma igreja chamada igreja de volta à palavra. Alguém já viu isso em algum lugar? O que vocês viram? Ministério de volta à palavra. E não igreja de volta à palavra. Isso é um critério que nós temos, lógico, um critério extraído das Escrituras, porque nós entendemos que uma coisa é o ministério,
Outra coisa é a igreja. São duas coisas bem distintas. Ainda que uma tenha relação com a outra, mas, de fato, o ministério ele difere da igreja. E falando então do DEVAP, enquanto aquele que está na casa dos 23 anos, eu poderia dizer que Deus usou todos esses anos, 22 anos completos, para produzir o que nós chamamos de ministério. O ministério apostólico, de volta à palavra, hoje é um ministério maduro. Ao passo que não podemos dizer o mesmo de nós enquanto igreja. Já os irmãos vão entender a diferença. Quem acompanhou o DEVAP por todos esses anos todos, ou por uma grande parte dele, poderia resumir a história do DEVAP como sendo 22 anos, em que nós começamos lá desde os rudimentos, com erros bastante precários, coisas muito básicas, mas que o Senhor, pouco a pouco, foi nos levando à compreensão, a irmos compreendendo coisas que não poderíamos entender de uma só vez. Ou seja, foram 22 anos de crescimento ministerial. Pastor, o que é então um ministério? Ora, poderíamos dizer que o ministério é a cosmovisão, é aquilo que se tem por entendimento, por compreensão, é aquilo que nos conduz doutrinariamente, é aquilo que nos forma enquanto aqueles que pensam a verdade, que entendem a verdade. O ministério ele é abstrato, o ministério é a ideia. É a ideia. Nesse sentido, diríamos assim, o ministério, de volta à palavra, ele é incorruptível. O que significa isso? Que ninguém pode mostrar uma mancha, uma mácula no ministério, que é a ideia, que é a doutrina, que é o entendimento que nos conduz. Ou seja, pense você, faz diferença você congregar aqui neste ministério ou congregar na IURD? Faz diferença? Onde está a diferença? Lá tem cadeiras, aqui tem cadeiras. Lá tem pessoas, aqui tem pessoas. Lá tem bispos, aqui também tem. Lá tem ofertas, aqui também tem. O que muda então? A cosmovisão, a ideia, o que se chama ministério. Em outras palavras, para ficar bem mais simples para os irmãos, eu não gosto de usar essa palavra, mas vou ter que usar para facilitar. O credo, a forma de crer, os elementos em que se crê, o modo como se crê. Por que se crê deste modo e não daquele modo? O que vocês entendem por isso e por aquilo outro? Isso é o ministério. Então foram 23 anos em que o ministério, de volta à palavra, esteve em constante e patente evolução. Mudanças estruturais aconteceram no ministério. O que é mudanças estruturais? Ora, pensávamos de um modo, e hoje não mais pensamos daquele modo. Mas o que aconteceu? Nós descobrimos que nós estávamos equivocados. Pastor, mas vocês erraram? Erramos muito. Como você, em toda a sua existência humana, também errou muito. Porque você foi compreendendo coisas na sua experiência humana que você não compreendia. Agora, o problema de quem não gosta dessa ideia da mudança é que essas pessoas que não gostam de mudança, elas preferem começar errado, continuar errado e terminar errado só para dizer que não muda. A única coisa que não muda é Deus.
Ele não muda. Este é eterno. É o que está lá em Hebreus, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então foram 23 anos de estruturação, de construção ministerial. Pastor, mas agora chegamos no topo, não tem mais mudança? Não. Nós chegamos numa visão madura da coisa. Mas continuamos sendo moldados e continuamos sendo mudados pelo Senhor. E sempre que o Senhor nos levar a avançar, nós vamos avançar. Mas diríamos que depois de 22 anos de ministério, poderíamos dizer então que nós somos um ministério maduro. Por quê? Já passamos por muitas coisas pelas quais precisávamos passar para compreender as questões referentes à fé, as questões referentes ao Evangelho, as questões referentes a Deus, ao homem, ao seu propósito eterno. Amém? Ou seja, não somos um ministério que nasceu hoje, que não sabe para onde vai, que está engateando, não é? E também não somos nenhum ministério de 500 anos, não é? Mas antes de ter 23 anos em movimento, do que 500 anos completamente fossilizado. Não, são 23 anos bem vividos, em movimento, levando a sair de um degrau e alçar ao outro, avançando, compreendendo, revendo, revisando. E isso nos faz hoje um ministério do ponto de vista intelectual, da compreensão, da cosmovisão, do entendimento, da leitura da Bíblia, da compreensão, da estruturação do pensamento, da teologia, um ministério maduro e equilibrado. E talvez seja aqui o ponto que começa o nosso grande desafio. Por quê? Porque todos os que se aproximam de nós, que gostam de nós e que de alguma maneira se associam a nós, estão mais preocupados e mais atraídos por isso que nós chamamos de ministério, a cosmovisão. Você viu que palavra desses irmãos? Olha que entendimento desses irmãos. Olha o trato que eles têm para com a palavra, o modo como eles leem a Bíblia e a interpretam, como eles compreendem isso. Ou seja, as pessoas se aproximam de nós em profunda admiração por causa dessa cosmovisão, diz o que é o ministério. E todos que aqui estão, certamente, sem nenhuma bajulação e nenhuma prepotência, mas um membro do ministério que ama o ministério, ele pode falar, olha, puxa, estou no ministério sadio, glória a Deus. Os irmãos ganham confiança pela direção ministerial. Agora, se nós pararmos aqui neste ponto, nós teremos um grande prejuízo, porque falta agora um elemento essencial. Por que eu disse, vamos olhar para a estrutura Evangelhos e Atos? Podemos dizer que esse primeiro momento de estruturação do pensamento, da verdade, da compreensão, da cosmovisão, são os evangelhos. É Jesus dizendo, olha, é assim que deve ser, é deste modo. Você ir compreendendo a verdade. Falta-nos, a nós, DEVAP, entrar para as páginas da experiência de Atos dos Apóstolos. Olha o nome do livro, Atos. Os atos, as ações, o mover, o viver, o experimentar, o acontecer. Atos dos Apóstolos é um livro vivo, em movimento, no sentido de que tudo que ali é descrito é a descrição de uma igreja em exercício, uma igreja acontecendo. Lógico que muito vai ser debatido nesse livro acerca da verdade,
da cosmovisão, mas o que prevalece em Atos dos Apóstolos é todo o movimento e como que os irmãos vão sendo forjados para se tornarem, antes de mais nada, uma igreja. Ou seja, poderíamos dizer que o DEVAP é um ministério sólido, mas e como igreja? Será que nós temos compreendido o que é ser igreja? Essa é a grande questão. O nosso grande desafio, portanto, está em compreender o ser igreja. E aqui nós vamos tocar em aspectos. Lógico que essa noite eu não posso falar tudo o que eu gostaria, porque é muita coisa. Eu vou tocar em alguns aspectos que para mim são urgentes agora, mas há muitos outros aspectos que nós ainda, em oportunidade, nós colocaremos. Mas o nosso grande desafio é agora a compreensão de como nós vamos transformar a abstração ministerial na prática de igreja. Quem está me entendendo? Aqui é onde a coisa complica, porque vai tocar no ego, vai tocar no coração, vai tocar nos relacionamentos, nas concepções. E eu trouxe aqui, portanto, um conceito de igreja. É um conceito bem diferente do que vocês já ouviram, porque exatamente eu não queria trazer um conceito teológico para os irmãos, mas queria trazer um conceito mais orgânico e que expressasse essa realidade de vida da igreja. Então eu vou ler com os irmãos, mas eu não vou ler como se lê jornal e nem como se lê bula de medicação, de remédio. Eu vou ler como nós devemos ler o que deve ser lido. Tá bom? Então leia comigo aí. Igreja é uma comunidade. É assim que se lê. Você tem que parar em comunidade. Porque se você lê uma comunidade de pessoas chamadas por Deus, dotadas de uma mente crística, cuja regra de fé e prática é a Escritura lida a partir de Cristo e que possui um sonho ideal comum de experimentar e fazer manifestar o reino de Deus na terra, tanto individual quanto coletivamente. Amém! É assim que o povo lê. Não, não é assim que devemos ler. É assim, igreja é uma comunidade. Não pode ser outra palavra aqui. Porque comunidade dá a ideia de coletividade. É a primeira coisa que nos vem, é a ideia de coletividade. Porque talvez não atentemos para o que a palavra, logo na sua raiz, já expressa. Falamos de comunidade, lembramos de coletividade e deixamos passar aquilo que está patente, aquilo que está claro. Comunidade, aquilo que é comum. Só pode haver algo comum se houver mais de uma pessoa. Comunidade traz a ideia de coletivo, mas traz a ideia de igualdade. Aquilo de que todos participam de modo semelhante. O partir do pão é uma ideia. Quando você lê o texto bíblico, e os irmãos sempre leem aqui na hora do partir do pão, e nós já estamos tão cansados de ouvir essas coisas que não damos atenção. Olha só a ideia. Jesus partiu o pão. Partir. Partir é de parte, não é? Alguém é contra? Partir é de quê? Partir ao meio, partir em pedaços. Sim ou não? Ou seja, a ideia é que você tem um pão e você então precisa dividir esse pão em partes. Partir. E você parte com qual propósito? Para repartir. Para compartilhar. Aí Jesus agora dá um pedaço de pão para cada um. Um pedaço daquele único pão.
O texto diz: porque Jesus, tendo partido o pão e tendo dado graças, disse, né? Então, qual é a ideia aqui? É que cada um come de um mesmo pão, cada um tem direito a uma mesma porção. Isso significa, a nossa vida é comum? Nós temos participação comum? Ou será que nós estamos eivados de divisão, de confusão do demônio, de disse-me-disse, de inimizade, de acepção de pessoas? Olha o tanto que o Partir do Pão fala para nós. As pessoas gostam de participar do Partir do Pão enquanto rito, porque acham que quando comer, algo vai acontecer. Não vai acontecer nesse sentido. Bobagem. É só um biscoito. Um biscoitinho. Não é nem esse pão aqui que vocês comeram, foi um biscoitinho, creme crack. Não foi? Agora, isso não tem valor. O que tem valor é o que isso quer dizer. Então, quando nós dizemos igreja é uma comunidade, estamos falando do desenvolvimento de um espírito, de uma consciência e de um coração que agora está disposto a olhar para o outro e olhar para os outros e saber que nós temos muitas diferenças e que nós precisamos, pelo Espírito do Evangelho, lutar para que todas as diferenças sejam desfeitas. Eu não estou falando das diferenças, como eu poderia colocar, naturais. Obviamente que, se você colocar a mim, né, vamos colocar aqui eu e o Fábio, né? Lógico que tem diferença. Você é de qual região? É de nascimento. Você é mineiro? É Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, me desculpe. Mas eu devia saber, né? Três Lagoas, mas onde eu estava com a cabeça. Então, o Fábio, olhando para ele é um homem alto. Eu sou um homem baixo. Relativamente a ele, eu sou baixo. Ele é branco, eu sou negro. Olhos verdes. Meu olho é cor de burro fugido. Olho que não tem, castanho escuro. Né? Ele tem cabelo, eu sou careca. Ele é magro, eu sou gordo. É uma diferença normal. A depender da região de onde você veio, se você é do sul, se você é do norte, do nordeste, do centro-oeste, enfim, quem são seus pais, seus avós. As diferenças são diferenças naturais da sua própria formação, do seu gene, dos seus pais. Agora, o grande problema é que as nossas grandes diferenças são as diferenças que os homens, com o tempo, foram criando para a estratificação das pessoas. Ou seja, as pessoas hoje elas querem saber se aquelas pessoas que fazem parte do meu círculo são pessoas iguais a mim. Como assim? De que natureza? Que tipo de comunidade é essa? Não, aqui nós não podemos ter pessoas pobres. Vocês sabiam que existe o preconceito contra o pobre? Quem sabia? Deixa eu ver aqui. Alguns sabem, né? Preconceito. Lógico que não existe um preconceito verbal, proclamado, assumido, não é? Mas existe o preconceito contra o pobre. A pessoa... O preconceito contra o negro, contra a mulher. O preconceito contra aquele que não é da sua mesma religião. Aquele que não tem a mesma concepção política que você. Ou seja, nós estamos cheios, de divisão, de conceitos que nos separam, que nos estratificam. E se você, portanto,
sabe que está diante de um desafio, que é o ser igreja, o praticar a igreja, experimentar a igreja, você tem que começar, isso é se você quiser. Porque se você não quiser, a coisa é muito simples, você não se envolver com esse povo. Afinal, tem tanta coisa nesse mundo para se fazer, para você estar envolvido com igreja. Tanta coisa que você podia fazer, estudar, ganhar dinheiro, jogar futebol, fazer natação, qualquer coisa você pode fazer, aí você vai se envolver com igreja. Ah, pastor, mas não é bom não? Igreja é bom para a pessoa que tem a clareza do significado da igreja, que sabe que a igreja não é uma invenção humana. Por que eu estou colocando que o ser igreja é o grande desafio? Por qual motivo? Porque a coisa mais difícil do século 21 é ser igreja. Coisa mais difícil. Porque o mundo propõe tudo para você poder deixar de lado esse ideal divino. Mas nós, por questão de fé, de compreensão das Escrituras, nós vamos dar continuidade a este projeto. A igreja do Senhor Jesus será edificada. E nós participamos. Estamos lendo que igreja é uma comunidade de pessoas. São pessoas comuns, que entendem que a vida é comum, que participa de benefícios espirituais comuns, e que devemos nos esforçar para ter um viver comum. Pessoas chamadas por Deus, uma comunidade de pessoas chamadas por Deus, dotadas de uma mente crística. Lógico que tem que ser de uma mente crística, de uma mente que já está dentro do processo de novo nascimento, porque do contrário seria uma comunidade qualquer. Ou seja, uma comunidade, primeiramente, de pessoas que foram chamadas. Deus te chamou. Só que agora, uma vez chamado, você agora passa a ser alvo da construção de uma nova consciência, de um novo espírito e de um novo coração. Então entenda, você como está, ou como é, você não serve para a igreja. Eu não sirvo para a igreja. Porque essa igreja, ela é uma comunidade de pessoas chamadas. Ok, somos chamados. Mas são chamados para serem conformados à imagem do Filho de Deus. Ou seja, a ideia é que você vai sofrer destruição. Você vai ser desconstruído. Porque uma nova mente será gerada, um novo coração, uma nova consciência. Ou seja, você, dentro desse processo, será desconstruído e será reconstruído. Ah, pastor, eu não quero não. Quero continuar do jeito que eu estou. Então a igreja não é ambiente para você. Porque a igreja pressupõe uma comunidade de pessoas chamadas por Deus, que agora possuem ou são participantes, são dotadas de uma mente crística. E esse é um processo que todos nós estamos passando. De mudança. Mudança de mente. Mudança de coração. Mudança de espírito. Ou seja, estamos, em termos bíblicos, morrendo para o mundo. Morrendo para o velho homem. Morrendo para Adão. E sendo gerado uma nova criatura. Uma comunidade de pessoas chamadas por Deus, dotadas de uma mente crística. Atenção, cuja regra de fé e prática, ou seja, o que nos conduz, qual é o nosso manual, qual é o nosso paradigma, a partir do qual nós nos baseamos, cuja regra de fé e prática é a Escritura. Não é outra coisa. É a Escritura. Então, estamos falando de igreja. O que é igreja? É uma comunidade. Comunidade diz muito ou não?
Uma comunidade de pessoas chamadas por Deus, dotadas ou participantes de uma consciência, de uma mente crística, cuja regra de fé, qual é a sua regra de fé e de prática de vida cristã? É a Escritura. A Escritura é a nossa única regra de fé e de prática. Agora, o texto não para aí. Cuja regra de fé e prática é a Escritura lida a partir de Cristo. É a Escritura lida, entendida, interpretada, tendo Jesus como a nossa chave de interpretação e de compreensão. Tudo que nós tomamos da Escritura, seja o que for, nós vamos analisar à luz do Espírito de Jesus. Não bateu com o Espírito de Jesus? É a Escritura, foi experimentado pelo povo no seu tempo, mas essa prática ou esse entendimento que até então se tinha não é o entendimento da igreja de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Sim ou não? Entenderam? É uma comunidade de pessoas chamadas por Deus, dotadas de uma mente crística, cuja regra de fé e prática é a Escritura lida a partir de Cristo, a partir do Espírito de Cristo. E pessoas essas que possuem um sonho, um ideal. Aí tem que parar. O que nós queremos? Tudo na vida tem que ter um porquê, tem que ter um objetivo. Sim ou não? O Bilu é contrabaixista, ele é um musicista, né? O Bilu é um musicista, é um músico. Então, o Bilu, estou falando com você, Bilu. Bilu é ele. Bilu, então, como você é um musicista, você é um contrabaixista, imagino eu, pelo seu desempenho no instrumento, você deve ouvir música. Sim ou não? Ele tem que ouvir música. Não adianta querer ler livro, vai ler bobagem. Ouvir música. Se ficar lendo livro, quando pegar o contrabaixo não vai sair nada. Nada a ver. Tem que ouvir música. E quando você ouve música, você não pode ouvir pisadinha. Porque pisadinha não te agrega nada. Não te dá nenhum empurrão, nenhum sopro para você avançar na sua vida. Aquele forró sertanejo sem futuro. Você tem que ouvir uma música que vai agregar na sua constituição. Porque ser um músico não é questão de tocar, é ser. Concorda? Então você tem que ouvir alguma coisa que penetre seus ouvidos, sua mente, sua alma, e você fica embriagado nos sons, nas harmonias, possuído, para que aquilo possa se expressar. Sim ou não? Tem que ser assim, senão não vai. De modo então que você faz tudo isso para quê? Para casar com a Dila? Não. Isso aí é outra coisa. É para ler a Bíblia? Entender a Bíblia? Não. É para... Não, você faz isso para que vocês tenham uma realização pessoal dentro daquilo para o qual você veio a este mundo. Porque se você toca e fica... eu toco e... Você está perdendo seu tempo. Eu estou falando do contrabaixo, mas serve para qualquer coisa da sua vida, da sua existência. Tudo que você faz,
Você tem que ter um propósito, um objetivo. Você tem que colher o fruto. Se você está assim meio lerdo, aí você já entendeu por que você está até agora nessa lerdeza toda, né? Quando a Alice, né, do País das Maravilhas, né? Vocês já devem ter lido, eu imagino. Estava perdida, ela pergunta para o gato, não é? Cara, essa estrada aqui vai para onde? A pergunta dela. O gato olhou e falou, você está indo para onde? Falou, não sei, qualquer lugar. Eu falei, então essa estrada serve para você, porque uma pessoa que vai para qualquer lugar, a estrada leva para qualquer lugar, então está tudo certo. Não sabe para onde vai, não sabe o que quer. Então, preste atenção, nós estamos falando, igreja é uma comunidade de pessoas chamadas por Deus, dotadas de uma mente crística, cuja regra de fé e prática é a Escritura lida a partir de Cristo, e que essas pessoas, elas possuem, elas estão tomadas, absorvidas de um anseio, de um desejo, de algo que as ganhou no primeiro dia da sua conversão. Irmãos, quando o Senhor nos ganhou para si, pelo seu evangelho, naquelas circunstâncias que você deve se lembrar, Ele te chamou para um propósito. E ali eu imagino, pelo menos foi assim comigo, a minha experiência de conversão, eu tinha plena convicção de que eu tinha que alcançar algo, realizar algo. Nunca foi uma vida vazia. Ah, eu sou crente. E aí? Domingo que vem vai ter culto, né? O culto domingo que vem. Não sei se vai dar para ir, porque com essa gripe, né? Gente, nós não estamos entendendo. Jesus Cristo, quando falou com seus discípulos ali, e Ele os instruiu, Ele disse, olha, vocês devem sair e devem pregar o evangelho a todo mundo e ensinar as pessoas a guardarem as minhas palavras, os meus ensinamentos. E quando nós lemos então ali o finalzinho dos evangelhos, entrando nos primeiros capítulos de Atos, fica-nos muito claro o fato de que os discípulos ali, eles foram investidos, né, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, e que agora eles tinham uma incumbência de anunciar o evangelho, pregar o evangelho, para que então Jesus pudesse voltar. Porque a grande questão dos discípulos era que eles queriam o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus. Veio Jesus, falou do reino, eles ficaram empolgados, no final Jesus morreu. Pronto, morreu, veio aquela tristeza sobre os discípulos, e agora Jesus ressuscita. Quando ressuscita, a esperança, opa, agora vai. Então agora é a hora do reino. Não, calma. Calma, vocês ainda vão pregar muito. Vocês estão agora, tem que comer o livrinho. Esse livrinho que é doce na boca, mas é amargo no estômago. Devem sair e pregar a palavra, pregar a todo mundo, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações, virá então o fim. Imagine. Ou seja, eles sabiam que tudo o que eles mais ansiavam, que era a manifestação deste reino, vai acontecer. Mas é preciso aguardar um longo tempo. Eles tinham que ir, viver este evangelho, pregar este evangelho, ansiar por este reino, até que ao cabo desse longo período, eles pudessem alcançar o objetivo. O cristão que não tem o anseio pela parousia do Senhor, o cristão que não tem o anseio pelo retorno do Senhor,
O cristão que não tem no final, como meta, como objetivo da sua fé, o grande dia em que Jesus Cristo há de ser glorificado nos seus santos, ele não tem razão para ser um cristão. Ele não tem razão mais para nada. Por isso que nós vemos centenas e centenas, milhares e milhares de cristãos que só têm o nome de cristão, mas o coração deles estão longe, muito longe de uma vida cristã. Porque toda a sua existência humana e em tudo que essa pessoa se envolve é só com as coisas passageiras. Toda entrega, toda dedicação, todo investimento, todo prazer, toda alegria se esgota nas coisas passageiras deste mundo. O texto diz: uma comunidade de pessoas chamadas por Deus, dotadas de uma mente crística, cuja regra de fé e prática é a Escritura, lida a partir de Cristo, e que essas pessoas possuem um sonho, um ideal, uma visão, um anseio, possuem um sonho comum. Ou seja, o sonho é o mesmo, é o que a Bíblia chama, todos eles são participantes de uma única e mesma esperança, e que possuem um sonho comum, um desejo comum, de experimentar e manifestar o reino de Deus na terra. Quem são esses que constituem a igreja? São aqueles de quem está dito por Jesus, Mateus capítulo 5. São aqueles que têm fome e sede de justiça. Por isso e por essa razão é que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Cuidado, fome e sede de justiça não é ter desejo de vingança e achar que as coisas têm que acontecer desse jeito para poder resolver isso. Não. Essa justiça de que tal pessoa tem sede e tem fome é da justiça do reino de Deus. Ou seja, quem tem fome e sede de justiça não é nem um petista e nem um bolsonarista, para resumir. Isso é bobagem, isso é coisa de gente besta. Fome e sede de justiça tem aquele que compreendeu que o mundo jaz no maligno e que somente a segunda vinda do Senhor em glória, manifestado nos seus santos, é que trará luz, paz, justiça para essa terra. Só Jesus trará. Ai, Jesus, vai para você, palma. É para você. Ou seja, é lógico que aqui a gente vai tentando fazer o máximo, o melhor possível, né? Para diminuir as diferenças e etc. Mas aquele que tem fome e sede de justiça... Você sabe o que é fome? Fome. Quando você está com fome, velho, o que acontece com você? Fica braba, nervosa, inquieta. Fome e sede é um anseio que nos consome. Ter fome e sede de justiça é alguém que não encontra descanso aqui na terra. Ou seja, Senhor, enquanto o Senhor não voltar, eu não encontrarei descanso. Não tem como você descansar, se regozijar, folgar diante de um mundo tão injusto, tão perverso e tão mau.
Então a igreja, ela anseia por esta manifestação. São aqueles de que Jesus fala: bem-aventurados que choram. É impossível você sorrir, andar abrindo os dentes, dando gargalhada, num mundo de tanta miséria, de tanto pecado, de tanta desgraça. A igreja, ela tem esse anseio, ela não encontra repouso. Como diz, vocês sabem que o tipo que prefigura a igreja é Abraão. Sim ou não, pessoal? Mas Abraão em Ur da Caldeia ou Abraão peregrino em terra estranha? O Abraão peregrino em terra estranha. E olha o que diz o livro de Hebreus acerca de Abraão, que representa a igreja. Abraão peregrinava em terra estranha, porque almejava. Vocês entendem esse texto? Porque Abraão não podia, já cheguei aqui, vou construir uma mansão aqui. Sim ou não? Afinal, me parece, Abraão era rico. Não era? Homem rico. Mas observa que a Escritura, ela constrói essas histórias todas exatamente para nos ensinar. Não é para que você vá para casa e fique contabilizando as cabeças de boi que ele tinha, de cavalo, de égua, de jumento, de saci. Não, para. É você entender Abraão sendo um homem rico e um homem próspero. O fato é que ele morava em tendas. A tenda é porque ele muda daqui, muda para ali, vai para lá, não tem repouso, não tem descanso. Abraão, besta, constrói uma casa para você? Dinheiro você tem. É porque aqui é preciso que esse peregrinar, esse habitar em tendas, ele sirva para representar como é o coração daqueles que aguardam pela manifestação do reino de Deus. Não encontram repouso. Então, igreja é exatamente isso. São pessoas, ou melhor, é uma comunidade de pessoas chamadas por Deus, dotadas de uma mente crística, cuja regra de fé e prática é a Escritura, lida a partir de Cristo. O que mais agora? E que possuem um sonho, um ideal, um desejo, não é? Uma inquietação, que possui o quê? Pode ser uma ansiedade, se essa ansiedade for entendido no sentido positivo da palavra. Um propósito, um objetivo. Mas o objetivo, acho que isso enfraquece o sentimento. Né? Pessoas que estão tomadas de um sonho, de um desejo, de uma expectativa, de um desejo profundo de que o reino de Deus se manifeste nessa terra, tanto individualmente quanto coletivamente. Lógico que os irmãos sabem, já era para os irmãos saberem, que eu acabei de fazer agora a introdução da mensagem. Lógico, os irmãos já sabem. E eu não vou avançar porque o tempo só permitiu a introdução. Não é? Ou seja, os irmãos já perceberam que o grande desafio nosso, o maior desafio, é nós recuperarmos a vida da igreja. Poderia dizer diferente, o grande desafio é recuperar a fé, a esperança. O grande desafio é nós passarmos por um profundo reavivamento espiritual. Entenda reavivamento no sentido de que aquilo que outrora era vivo dentro de nós e que foi apagado, e que foi substituído, que foi suplantado por tantas outras coisas,
precisa ser reavivado, tornar vivo novamente dentro de nós a vida prática da igreja. E eu havia colocado aqui que esse desafio de recuperar passa pela recuperação da nossa identidade. Vou trazer isso para os irmãos noutra ocasião. Passa pela luta comum em prol do Evangelho, passa pela construção dos laços com os irmãos e com a verdade, e passa pelo crescimento do edifício de Deus. Lógico que há muito mais a se falar sobre isso, mas são 4 coisas que são fundamentais. Domingo que vem eu volto e vou falar para os irmãos de maneira desdobrada qual é o nosso maior desafio. Amém? Você quer entender isso melhor? Quem ficou aqui animado por recuperar a vida da igreja? Deixa eu ver aqui o sorriso. Animados? Está animada, Rosilene? Precisamos, porque Deus nos deu a graça de construir o ministério. Agora nós vamos e precisamos, tá? Glória a Deus. Queridos, não, você não é a igreja. Não. Você não é e não pode ser. Eu não sou a igreja. Eu não sou uma igreja. Para os irmãos entenderem melhor, imagine uma abelha. Quem consegue imaginar uma abelha? Dizendo, eu sou a colmeia. Faz sentido? Não, eu sou a colmeia. Um peixe dizendo, eu sou o cardume. Um cachorro dizendo, eu sou a matilha. Uma formiga dizendo, eu sou o formigueiro. Um ornitorrinco dizendo, eu sou... Eu sabia que vocês não sabiam todos os coletivos. Ai.